Opa, aí galera, beleza? Galera, uma coisa legal que tá surgindo, né? A do Brasil vai ressuscitar, vai trazer de volta o Quero Ser Dublador, que é um projeto aí maravilhoso. Eu tive o prazer de participar, mas eu não fui nem sequer. É engraçado, né? Eu fui uma das pessoas que até teve a sua própria imagem sendo colocada na primeira edição. Eu participei na primeira edição histórica e na segunda edição, mas eu não passei para as outras fases seguintes. Mas eu tive a pachorra, a loucura de entrevistar alguns dos candidatos que passaram pelo programa e, gente, como posso começar? Vou começar do começo, porque eu acho legal contar a minha história. E porque eu quero ser dublador também faz parte da minha história de vida e faz parte dessa minha construção como ator. Porque, incrível que pareça, antes não era ator. Eu não podia nem sequer me considerar ator e nem sequer pensava ou cogitava em atuar, né? Sabe por quê? Em 2014, eu comecei a fazer experiências de dublagem. Sabe por quê? Porque eu me formei como sonoplasta no Senac. Eu tenho uma formação, tenho DRT como sonoplasta, que é um registro profissional que alguns anos atrás eu falei como funciona, como você deve obter o registro naquela época, né? E pelo meio mais tradicional possível, pela forma que hoje em dia seria considerada a forma tradicional. Para atuação é diferente, né? Você pode também, além de fazer os cursos que já lhe garantem o BRT, você pode fazer por obtenção de acúmulo de trabalho. Quer dizer, horas trabalhadas, horas de serviço prestado, mas também é válido você pegar também de oficinas de teatro. Tudo que você fizer de atuação, tudo que você tiver feito de trabalho, seja remunerado ou não, é experiência. Conta com experiência. E são horas de trabalho. Então, qual é a grande questão aí? Qual é a grande sacada aí? Pois bem, em 2014, eu comecei a fazer experiência de dublagem, até porque quando eu estava fazendo sonoplastia, depois que eu me formei, eu tinha que formar um portfólio, montar alguma coisa. E era a ideia que eu encontrei. Eu comecei a fazer isso, aí tive a ideia em evento, falei com algumas pessoas, amigas minhas, me apresentaram alguns colegas, e esse colega acabou descobrindo que acabou repassando por outros colegas, outras pessoas que me descobriram que estou fazendo esse tipo de coisa e tudo, eu sou sonoplasta, e até sou grato a ela, a Cláudia, né? Que uma amiga minha, a Cláudia. Depois disso, o Renan, que estava junto, me descobriram. Nós tivemos uma longa conversa e foi aí que nós começamos nossa amizade, né? Renan MS, uma figura aí emblemática. E depois disso, eu tive o prazer de conhecer muitas pessoas. Durante 2014 até 2016, eu fui conhecendo muitos colegas, fui conhecendo vários amigos, os meus cachorros aqui atrás. Eu tive o prazer e a honra de ter tido, né, conhecer gente talentosa, gente amiga, que eu ainda tenho um carinho. E com o passar dos anos, cada um de nós foi seguindo sua vida, foi se desenvolvendo. E é claro, um foi ajudando o outro. Teve muita gente que passou nas minhas mãos, né? E eu vejo aí, citando aí dubladores, pessoas aí talentosas. O exemplo do Zac Maioli, Giovanni Mamede, a Jennifer Rodrigues, a Marcela Tatibana. Enfim, tem muita gente aí que eu tive o prazer de conhecer e estão aí, fazendo coisas espetaculares. E veja bem, começaram como fãs de dublagem, são todos fãs. E ainda são. E continuarão sendo. Porque ser fã é fundamental para a vida meio profissional. Seja fã da sua própria obra. Seja fã da sua vocação. Que você gosta, adore. Seja um adorador. Voltando à questão. Aí eu
conheci o programa e eu tive a audácia de me inscrever. Só que eu também indiquei alguns amigos meus, o Felipe Stryker, o Ícaro Medeiros, que virou candidato, e fui eu que incentivei para poder estar no programa. Eles não passaram, não foram adiante, infelizmente, mas eles chegaram longe. Foram entre os 16 primeiros selecionados. Veja só a história. Quer dizer, eu, de uma certa maneira, mesmo não tendo passado, os dois estavam lá. De certa maneira, meio que me coloquei lá dentro. Entre aspas. Mas que não foi pra frente. De certa maneira. Aí, o Ícaro não desistiu, correu atrás e tá se tornando uma das pessoas muito importantes na dublagem, tanto que tem apadrinhamento com a Angélica Santos, que é uma querida, que eu quero até mandar um beijo, um salve para ela, é registrado aqui. E olha só, quando ele contou sobre a história do Wakfu, que eu quero que você, até recomendo que vocês vejam esse vídeo no canal dele, ele me citou. E eu tô aqui citando também. E veja só a ironia do destino, como que o destino, a roda do destino nos entrelaça. Depois disso, em 2018 teve o World Pop Festival, teve a segunda edição do programa, e eu, sinceramente, eu me inscrevi no programa já emocionado. E a do Brasil não sabe o quanto que isso me fez mudar muita coisa na minha vida. Veja só, 2017 para 2018 foi o ano que eu tive o prazer de estar começando a atuar. Veja só, 2018 para ser exato. Foi o ano que comecei a atuar. Só que, não bem que comecei. Eu comecei a estudar teatro, mas foi através das oficinas de escola. E, salvo engano, em 2018 tinha a competição do Quero Ser Dublador, segunda edição. E como estava dizendo, eu me candidatei chorando. Chorando mesmo, emocionado. Eu ainda estou emocionado porque vocês não sabem o quanto que para mim esse programa é tão importante quanto. O quanto que para mim, não só pelo fato de ajudar a incentivar jovens talentos a se desenvolverem, a se lançarem no mercado, assim como eu tive essa loucura. E desculpa, gente, estou um pouco emocionado. E eu tive o prazer de começar a estudar teatro. Veja só, em oficina de teatro após essa situação toda. Eu comecei a fazer oficina de teatro que era ofertada pela prefeitura, só que ministrada pela companhia antropofágica. Foi lá onde comecei a ter meus primeiros passos e comecei a entender exatamente como funciona o teatro. Fui aprendendo através de improvisos, jogos teatrais. Nós fizemos muita coisa. Eu até passei pelo Oferta do Rolo, pelo workshop do Oferta do Rolo de teatro, né? E depois disso, eu tive a sorte, em 2019, no ano seguinte, eu fui fazendo curso de teatro na Recrearte, só que eu não pude continuar, por razões econômicas, e depois fui pro Senac. Voltei pro Senac, eu fiquei pouco tempo, infelizmente, não consegui adaptar por razões também econômicas. Ficou uma situação muito difícil para mim, e complicada, e eu precisei ter que me ausentar. Aí quis o destino, a roda do destino traçar para mim essa situação inusitada. Veja só o que aconteceu. Quando eu fui chamado para poder fazer o trabalho, fazer a apresentação, eu me tornei apresentador de um evento chamado Cosplay Casarão, em 2019, eu tive a oportunidade de
apresentar o evento, ajudar a ministrar o evento e tudo. E conheci uma pessoa, chama-se Sueli Dassi, que é do grupo Mocinhos de Pinheiros, que eu quero mandar um abraço, um forte carinho. E eu conheci Mauri Russo, que é primo da saudosa Mali Malay, esposa da Ari Toledo. E o Mauri, ele é diretor de teatro e ele me deu a oportunidade de eu estar participando da peça. Mas veja só, eu comecei como sonoplasta. Depois disso, por causa dessa brincadeira, ele me colocou para poder atuar dentro dessa peça. Veja só, atuar nessa peça. Eu fiquei durante esse tempo todo, esses 6 meses de 2019, ensaiando como a sonoplastia, fazer a sonoplastia. E depois disso, no meio dos ensaios, ele me pediu para poder atuar como ator. Ele sabia que eu, de certa maneira, eu tinha essa vocação, tinha esse interesse. Mas não expressava porque meu foco era mais em servir como sonoplasta. A minha intenção não era para atuar. Mas tudo bem. Eu aceitei o convite, fui para cima, a gente deu um jeito de fazermos ao vivo, a sonoplastia ao vivo, na frente de todo mundo. Todo mundo! Naquele palco sagrado. E me deram um personagem de diretor. É a peça chamada Diário Escrito com Brilhantina. Essa foi a primeira peça que eu atuei na minha vida. Aí eu tive o azar, ou sorte, vamos dizer assim, não sei, não posso dizer isso. Um colega meu faleceu, por um motivo muito triste. Faleceu 2 dias antes da peça. Meu diretor ia até cancelar. Mauri iria até cancelar, mas eu falei para ele, não cancela não. Só eu, um amigo meu, colega meu que estava junto, e ele sabíamos da situação. E eu passei tudo. A sorte minha que nos ensaios eu fui passando o texto todo e tive que ensaiar as falas dele. Então a gente teve que se adaptar, nós tivemos que dar um jeito, resolver toda a situação. É normal, uma peça de teatro. Nos ensaios de peça e tudo acontecer, alguma coisa e tudo mais. Aí eu assumi o manto desse personagem. Foi difícil. Não foi traumatizante, mas foi uma situação muito difícil para mim. Foi duro. Depois da peça, é claro, eu atuei, tive que ser firme, tive que ser resistente e depois eu desabei. É claro que foi difícil para mim. Depois que a peça acabou, nós fizemos nossa apresentação e tudo. O grupo, nós tivemos uma reunião e nós contamos a verdade. Foi difícil o que aconteceu, mas eu tive que ser muito firme na história. Aí depois disso, depois desse episódio, nós seguimos em frente. Nós continuamos sem ele. E nós fizemos toda a peça, nós fizemos mais peças. Em 2020 nós tivemos uma peça que era para ter sido estreada nesse ano, mas como teve a maldita pandemia, no Covid-19, a gente ficou 2 anos ensaiando em casa, passando essa peça várias e várias vezes, trabalhando sem parar. E foi assim que eu fui acumulando horas, né, através dos ensaios. Nós ficamos direto, ensaiando. Quando voltamos, em 2022, nós apresentamos essa peça, a peça que era, chama-se, eu não lembro o nome da peça, mas eu tive, que era também uma comédia. E a minha terceira peça que nós apresentamos ano passado era o baile, agora lembrei, o Mágico de Oz no Castelo de Bran. Essa foi a minha segunda peça. Aí a minha terceira peça que eu apresentei com eles foi no ano passado. Nós apresentamos a peça O Baile no Palácio de Versalhes,
na qual eu tive mais oportunidade, e agora nós estamos ensaiando mais uma nova peça. E veja só o que aconteceu nesse tempo. Além da peça, essas peças de teatro que eu fiquei me envolvendo, eu tive o prazer de ser convidado pelo meu produtor, que em 2019 ele me descobriu, um produtor, que é o Vitor Sattler, que eu quero mandar um beijo para ele, e faço questão de contar essa história. O Vitor, a gente começou a fazer vários projetos, fizemos algumas coisas, e em 2020 nós começamos a fazer o Castelo Aurora. Veja só, estou desde a primeira seleção desse projeto. Castelo Aurora, que é uma produção que está em execução, nós estamos fazendo na forma de filme. Nós vamos ter evento de pré-lançamento que vai acontecer dia 28/7, mês que vem. Então tá aí, já tá batendo na porta esse evento de pré-lançamento. E também nós estamos nos preparando para poder fazer a produção. Até fiz um podcast, que eu quero que vocês assistam esse podcast, em breve eu vou também retransmitir no meu canal. Mas... E eu contei como que eu comecei a desenvolver o meu personagem, que é o Gemma, já está oficializado, é um Gemma, não posso falar muito detalhes sobre esse personagem, né? O que eu posso dizer é que eu estou trabalhando com a voz dele, estou trabalhando com o perfil, o corpo dele, para poder me preparar fisicamente para poder fazer ele. Tudo culpa dessa experiência de dublagem, do laboratório que eu já tenho feito já há alguns anos, já há um tempo, para poder achar um jeito de encarnar esse personagem de corpo e alma. E... Gente, se não fosse esses caras, se não fosse a do Brasil, se não fosse o Mauri, o Vitor, a do Brasil, deixando bem reforçado aqui, eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Eu não estaria aqui falando o que eu vivi, o que eu estou correndo atrás, e não só isso. Paralelamente a essa situação toda, em 2019 em 2018 para 2019, fiz o curso de tradução para dublagem com a Mabel. Eu realizei em parte meu sonho dentro da dublagem, estar atuando dentro do mercado da dublagem. E eu ia atuar como sonoplasta, com outras funções. E olha só que destino me reservou. Eu perdi oportunidades, porque eu não estava me sentindo preparado. E aí, a Mabel teve a Mabel e a Rayane Imediato, Mabel César e a Rayane Imediato, que eu quero mandar um abraço para elas também. Eu me tornei aluno delas, de tradução. E eu não podia deixar de contar essa história. Isso também faz parte também. E até esqueci de citar aqui também, se fosse elas, eu não estaria aqui contando isso também. E depois que eu estudei, formei-me, até tenho diploma no curso, eu fiz aí, prestei serviços para algumas casas, para SPTD Filmes, BKS, para Up Voice, prestei alguns serviços. Também prestei serviços de forma independente para outros colegas. E até no YouTube, com o canal do Peterson Procópio, o canal Procópio, eu prestei serviço para ele, traduzindo e adaptando textos, né? E eu tive o prazer de conhecer a voz indie nesse tempo, e o Felipe Basílio, na qual eu presto serviço de voz original. E eu me tornei um elo deles em eventos e tudo. E eu brinco, se não fosse todos esses caras, eu não estaria aqui contando essa história toda. Pode demorar o tempo que fosse. Mas para mim é muito importante contar isso. A minha história e o porquê tudo se entrelaça. E por que eu fiz questão de contar sobre a volta do Quero Ser Dublador esse ano, que vai ter uma edição especial, vai ter uma nova edição, mas vai depender de vocês, vai depender do público, vai depender de todos nós para poder incentivarmos para poder fazer esse projeto dar certo e voltar. Né? Tá agora no cartaz, sendo investido nisso. E logo, logo vai abrir inscrições. E eu tô aqui hoje, a ponto de bala para poder tirar meu DRT.
Eu tô agora com o projeto Castelo Aurora. Eu decidi esperar um pouco mais para poder me garantir e encaminhar tudo para o SATED, para poder registrar e eu não ter nenhuma sombra de dúvida, e eu poder realmente, de fato, tirar uma DRT. Quando isso acontecer, eu vou celebrar, eu vou contar, fazer um vídeo sobre isso. E que tem, inclusive, isso faz parte. Eu tô aí, a ponto de bala para tirar uma DRT. Eu tô na luta, prestando serviços para dublagem como tradutor, e ainda estou disponível no mercado. Então, por favor, gente, podem me chamar, podem contar comigo na medida do meu tempo, porque paralelamente a isso eu estou fazendo também, atuando no Castelo Aurora. Eu estou nesse projeto, nós estamos a todo vapor, fazendo filmagem, lutando para poder fazer esse projeto andar. E olha só como que as coisas vão. E eu falo até com enchendo a boca e com um sorriso nos olhos. Até emocionado. Como que para mim é importante isso. E eu tô aqui, relatando para vocês o quanto que a do Brasil, a Mabel, o Mauri, o Vitor, a Rayane, todos que passaram aqui, e eu tive o prazer, o Renan, o Ícaro, todos. E agora o Raul Chulossi, que eu tive o prazer de conhecê-lo, entrevistá-lo. Ele contou uma coisa que é legal na palestra, que é legal vocês verem, mas eu vou repetir aqui. Uma história legal. Quando teve uma época de uma menina que queria se tornar bailarina e tudo. E esse diretor a impediu. Disse não para ela. A bailarina fica abalada por ser uma menor. Depois de 7 anos, 10 anos, essa bailarina, essa menina bailarina, virou uma administradora da empresa, da mesma empresa da escola. Então ela voltou, ela encontrou esse mesmo diretor. E esse diretor sabia que essa menina não iria se tornar bailarina, porque quando uma pessoa diz não para você, essa pessoa, ela perdeu os sonhos e deixou com que um não destruísse os sonhos dela. Se ela tivesse se esforçado, tivesse provado para ele que ela poderia ter ido, ela teria se tornado uma grande bailarina. E foi exatamente o oposto dessa situação que aconteceu comigo. Eu me tornei ator, mesmo com o não quero ser dublador. E eu tô a ponto de bala para isso e decidido a entrar como dublador. Não mais só atuar como tradutor ou um ator, cinema e teatro. Mais que isso. Quero unir isso e trabalhar nisso. É meu sonho e continuará sendo. Mas não só isso. É um desejo, é uma ambição muito importante. E tô aqui para incentivar vocês, pessoal. Vocês que querem ser dubladores, querem ser atores, corram atrás. Não desistam. Um não que você já tem um não. Conquista o seu sim. Conquista. Porque se não fosse isso que está acontecendo, eu não estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo aqui. Eu não estaria aqui contando a minha história. Eu não estaria aqui falando o que eu passei. E que eu tive o prazer e a honra de conhecer talentos, pessoas maravilhosas. Que hoje em dia eu sou amigo dessas pessoas e faço questão de ser amigo delas. Porque mesmo que eu não consiga, uma amizade como essa para mim é muito importante. Não por causa da profissão, mas porque eles fazem parte da minha vida. E eu quero que vocês façam parte dessa história. Eu estou torcendo muito que vocês entrem, corram, aproveitem essa oportunidade que a do Brasil vai ter agora. Vai dar para vocês. Aproveitem. Porque o não você já tem.
conquistam sim de vocês. Então é isso aí, pessoal. Eu quero muito agradecer, mesmo de coração, que a do Brasil abra de novo essa oportunidade, como já tenha feito já com seus alunos, com o projeto A Voz da Vez, a cada mês, e que tenham visto talentos se desenvolvendo, nascendo, e olha aí o que aconteceu, né? Eu tô super feliz por eles, tô super feliz até por colegas, a Gabi Riso, todas as pessoas que passaram, que eu tive o prazer de conhecer, e trabalhar, de certa maneira, junto com eles, estão aí, brilhando e fazendo sucesso. Gabi, o Ícaro, a Giovanni, o Isaac, todos que eu tenho uma amizade já de anos. O Wallace Soares, o Wallace 77, meu amigo. O Otávio, do canal do Jojo 99. Todos. Eu tô vendo aí crescerem, se tornarem o que são agora. E eu aposto cada centímetro da minha vida. E eles vão voar longe. E novas gerações virão. Independente de se houver essa maldita inteligência artificial aí, no meio do nosso caminho. A dublagem não vai morrer. Ela vai se adaptar e vai continuar vivendo firme e forte, como tem que ser. Então é isso, pessoal. Desculpa se eu fiz esse vídeo longo, mas eu precisava contar essa história. Tá bom? Curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal, que vai ser muito importante. Dê aquele like e mandem essa história para todo mundo. Compartilhe essa história para todos. Tá bom? Forte abraço!